um vídeo da nossa série Diagramação Completa e no vídeo de hoje eu fiz um recorte da aula do webinário onde eu diagramo uma prancha completinha do zero com vocês e eu deixei esse vídeo sem acelerar, completinho, bonitinho, para vocês verem tudo como eu fiz aquela prancha lá no dia do webinário, tá? Então eu espero que vocês gostem, deixa já o seu like aqui no vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque a gente tem muito conteúdo bacana aqui ensinando vocês tudo sobre diagramação de pranchas. Photoshop já está abrindo aqui, eu vou abrir o Photoshop e vou diagramar uma prancha com vocês. A prancha que eu vou diagramar, só para vocês se situarem, vai ser essa prancha aqui, tá? Nós vamos diagramar essa prancha, vamos chegar em um resultado bem legal, beleza? Deixa eu trocar a tela aqui. Estamos já com o Photoshop aberto. Vou abrir o arquivo em PDF que eu preparei aqui. Eu gosto de separar arquivos, eu faço um arquivo completo, que é o arquivo de layout completo, onde tem todas as informações, textos, linhas de chamada, linhas de corte, tudo que é preciso para o projeto final de fato, e depois eu vou lá e desligo esses layers mais que eu não preciso na hora de humanizar, e eu faço uma prancha, uma planta no caso, bem limpa para mim poder humanizar mais rápido, vocês vão entender na hora que eu abrir aqui. Então eu fui ali em abrir, eu confiro sempre essa parte aqui dos centímetros e do pixel. Por que eu gosto de conferir isso? Porque um pixel de qualidade, ele tem mais ou menos 120 pixels por centímetro. Você pode colocar no mínimo 80. Se você tem um computador que suporta, que é legal, que vai embora tranquilo, você coloca 120, tá? Que vai dar certo. Aí você vai dar um ok. Vou tomar mais uma água aqui. Abrimos a prancha, então, vou colocar aqui um fundo branco pra gente poder enxergar o nosso projeto. Tirar aqui. Agora, nesse momento, eu vou estar diagramando, então eu vou compartilhando com vocês o que eu tô fazendo, eu vou mostrando e tudo, mas pode ser que em alguns momentos eu fique um pouco em silêncio, porque eu vou estar mexendo aqui no projeto, fazendo tudo ao mesmo tempo, tá? O que eu oriento vocês, o que vocês podem fazer? Já comecem de cara renomeando as camadas. Eu vou abrir as duas pranchas, tanto a prancha que eu vou humanizar quanto a prancha final, tá? Para vocês irem vendo essa diferença. Aqui já tá tudo ok, você configura uma vez, ele configura tudo certo. Vou copiar essa prancha, já vou jogar ela para dentro do nosso arquivo. Você já percebe, ó, que eu vou desligar a nova prancha, né? Que tem mais informações. E agora, na hora que eu for conectar, que eu for começar a humanizar, vocês vão entender por que eu fiz isso. PDF completo. Eu vou selecionar a camada do PDF vazio, tá? Então eu vou selecionar ele, vou pegar a ferramenta de varinha mágica no teclado, é o W. Então aqui, ó, por eu estar selecionado nessa camada, quando eu clico, ele seleciona tudo em volta, tudo a minha linha demarcadora. Então eu vou dar um Ctrl D, vou selecionar a camada do PDF completo e vou clicar aqui para vocês entenderem que ele vai selecionar só a linha demarcadora que a gente tem. Olha, tá vendo que ele limita? Eu acho que vocês vão conseguir entender. Ele dá uma limitada na nossa seleção e isso demoraria muito mais pra gente fazer a humanização. Então eu prefiro usar o PDF limpo, onde eu consigo fazer uma seleção muito mais rápida na nossa prancha, tá? Então aqui eu vou selecionando tudo que a gente vai humanizar, tudo que a gente vai fazer grama, tá? Vamos fazer essa seleção completa. Aqui também é grama. Com o Shift no teclado, você aciona esse mais aqui e consegue selecionar, fazer mais de uma seleção. Ok, já selecionei tudo que é grama. Vamos vir em camada, nova camada de preenchimento padrão. E vou escrever aqui grama. E vou dar um ok. E vou abrir aqui o meu arquivo e vou pegar o meu arquivo de grama que eu tenho. Vou arrumar a escala dele do jeito que eu quero. Vou arrastar para baixo aqui, para ficar bem legal. E vamos pôr uma opacidade. Para grama eu gosto de usar uns 30%, tá? Então olha só como ficou legal. Essa já dá uma humanizada bacana, né? Só de colocar grama. Aqui é um parque, então é tudo grama, tá? Então eu nem vou ficar me preocupando muito com o que é o que, porque eu já conheço bem esse projeto. Vou selecionar aqui porque aqui
uma parte de terra, né, que a gente vai pôr algumas árvores aqui depois. Isso na aula principal eu acabei não fazendo, mas aqui eu vou fazer terra, só vou pôr terra assim mesmo. Vou escolher aqui um arquivinho aqui, dou um ok. Ok. Vou colocar de novo aqui uns 30%. Vou arrastar para baixo. Quem não conhece e não entende muito bem sobre as camadas, pode ver um vídeo que eu tenho aqui no YouTube, onde eu falo sobre camadas especificamente. Aqui a gente vai fazer a seleção agora dos pisos que a gente quer colocar. Vamos colocar aqui os blocos intertravados no nosso projeto. Então a gente vai fazer essa seleção do piso. Aqui as nossas luzes atrapalharam um pouco, né? Mas não tem problema, a gente faz a seleção manual mesmo. Se a gente tivesse desligado os postes de luz, a gente conseguiria fazer essa seleção mais rápida, mas sem galho, vamos trabalhando. Opa, opa. Vocês conseguem perceber que eu estou selecionando? Porque eu estou na camada, conseguindo fazer essa seleção tranquila, digamos assim, porque eu tô na camada do PDF limpo, tá? Agora você imagina se a gente estivesse no PDF sujo, eu teria que selecionar detalhe por detalhe, sabe? Espacinho por espacinho aqui. Aqui eu fiz uma breve seleção do intertravado, bloco intertravado. Ok, vou escolher aqui a minha textura do bloco intertravado. Vou colocar aqui uma escala, vou arrastar isso para baixo, né? E vamos pôr novamente uns 30%, pode ser até mais, 50%. Ó, os bloquinhos intertravados, perfeitinhos no lugar. Aqui tem mais essa pista que a gente pode estar humanizando. Eu tinha feito essa pista vermelha, né? Vocês viram lá. Vou fazer a seleção aqui então da pista. Novamente eu tô na camada do PDF limpo, então isso facilita muito a nossa seleção. Aqui as luzinhas novamente deram uma empacada no nosso processo, mas estamos indo tranquilamente. Certo? Fazendo a seleção aqui de todo a ciclovia. Tá? Acho que é isso, gente. Acho que é isso. Aí aqui na ciclovia, ao invés de pôr uma camada padrão, eu vou colocar uma camada de cor sólida. Eu vou colocar aqui ciclovia. Vou pôr um vermelho aqui. Vou arrastar para baixo e vou botar uma porcentagem baixa aqui, por uns 30%. Pra gente demarcar a ciclovia conforme a prancha original, tá? Aí agora eu vou fazer aqui o palco, sempre usando ferramentas de seleção, não necessariamente só a ferramenta de varinha mágica, você pode utilizar várias ferramentas de seleção. Essas 3 barrinhas aqui são ferramentas de seleção, tá? Aí aqui eu selecionei o palco, vou fazer um palco de concreto. Daí a gente vai escolher aqui uma textura de concreto que eu já tenho aqui. Você percebe que ele está ocultando, né, a escada, é porque ele está por baixo, perdão, é porque ele está por cima do PDF. A gente joga ele para baixo, ele já fica bonitinho ali, tá? Então, olha só, a gente já tem uma planta humanizada praticamente, né? Então aqui, o que a gente pode fazer agora? A gente vai criar uma camada pra gente colocar as árvores. Vai colocar essas árvores aqui e vamos abrir a nossa ferramenta de brushes. Olha que incrível. Aqui eu vou colocar as árvores primeiro da planta, tá? Na ferramenta do brush, a gente vai abrir aqui, escolher alguns brushes. Esses brushes aqui estão bem diferentes do que tá na prancha original, porque alguns eu não baixei aqui ainda, eu tenho que melhorar esse pack. E aí eu acabei ficando limitada, mas eu vou deixar assim mesmo pra gente não ter que... Não vai perder muito tempo aqui fazendo isso. Vocês viram aqui que eu coloquei o brush e ele tá branquinho, né? É porque a nossa cor tá branca. Então eu venho aqui
eu escolho a cor que eu quero, né? Eu gosto de pôr um verde escurão. Daí a gente vai adicionando as nossas árvores do jeito que a gente quiser aqui no projeto. A gente vai aumentando, diminuindo de tamanho. Se quiser colocar árvores diferentes, podemos, e no caso até devemos. Eu vou até dar um Ctrl Z aqui. A gente até deve colocar árvores diferentes, eu acho que é bem conveniente, porque a gente não é a mesma qualidade de árvore sempre, né? Então não tem por que ter sempre a mesma árvore no projeto. Deixa eu pôr aqui. Vai ajustando tamanhos, né? Opa, tá grande demais. Aqui a gente pode colocar do jeito que a gente quiser. Já vai dando uma humanizada no projeto, vai criando uma harmonia, conexão, realmente humanização do projeto, né? É uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que no meu ponto de vista é muito importante, a gente humanizar uma planta bem humanizada. Normalmente a gente peca nisso, a faculdade infelizmente, né, não tem muito tempo para ensinar todas essas coisas pra gente. Então os nossos projetos sempre são meia boca, né? E isso é muito importante não só na vida acadêmica, mas também na vida profissional. Um cliente vendo uma planta humanizada, ele consegue se sentir mais familiarizado com aquilo, né? E eu vejo que fez muita diferença para mim. Quando eu comecei a atuar como arquiteta, eu saber um pouco mais sobre humanização, sobre diagramação, eu consegui conduzir muito melhor as minhas primeiras reuniões, né? Tô trocando aqui, ele tá dando... A gente tem bastante árvores nesse parque. A gente pode colocar o tipo de árvore que a gente quiser, tá? De não fazer barulho. Agora aqui eu vou botar esse aqui, 300. Caminhão passando aqui em casa. Prefiro fazer à noite porque não tem muito barulho, né? Mas não tem problema. Vamos lá. Olha só, a gente vai adicionando toda a parte de árvores, de humanização do projeto, aumenta um pouquinho, diminui as árvores, faz uma... tipo uma vida real, assim, né? Cuidado para não aumentar muito. 300, 400. Olha só, a gente já tem aqui uma planta bem humanizada, bem legal. Aproveitando que a gente está usando os brushes na planta, vamos utilizar os brushes no corte também. Árvores, corte. Eu gosto de separar, porque se a gente quiser editar, fica mais fácil. Aqui a gente tem vários tipos de árvores. E aqui, gente, eu tenho um macete, né? Lá no AutoCAD, deixa eu ver se tá certo aqui. Lá no AutoCAD, ó, tá vendo esses palitinhos aqui, ó? O meu macete de eu identificar onde que é a posição da árvore. Então eu faço isso, vou começar colocando uma árvore aqui. Tá meio estranho, não tô conseguindo. Como que eu faço nas árvores pra ficar bacana, pra mim conseguir editar mais facilmente cada uma? Eu monto uma árvore, né, num corte, e aí eu prefiro, tá? Tem gente que consegue e vai tranquilo, vai conduzindo tranquilo a diagramação sem fazer o que eu vou fazer aqui. Mas eu prefiro, no caso, ir fazendo de uma por uma. Então, cada árvore será uma camada, porque daí a gente vai movendo de lugar, né? E aqui, querendo ou não, ele deixa a gente meio... A gente não tem muita noção do que a gente tá fazendo, porque ele não tá aparecendo a árvore, né? Ele só aparece
depois que a gente clica. Então, dependendo de onde você clicar, você não consegue posicionar, né, no lugar certo, tá vendo? Fica fora e tal. Então, eu prefiro fazer camada por camada. Dá mais trabalho? Sim. Dá uma poluição? Também dá. Mas é a forma que eu gosto de fazer. Árvore 2, corte. Eu vou pôr 2 tipos de árvore, só pra não ficar tudo igual. Ó, agora ele decidiu aparecer, essa gracinha. Quando ele aparece, essa linha fica mais fácil, ó, tá vendo? Aí já dá pra tranquilamente fazer direto. Mas quando não aparece, fica difícil, sabe? A gente fazer sem ter noção, né? Então agora aqui eu vou poder fazer do jeito que eu gosto. Vou colocando essas árvores. Vou pegar vários tipos aqui, porque... pra ficar legal. Ó, minha árvore ficou voando aqui, vocês viram, né? Tá, vou botar mais pra baixo. Aqui tem uma outra também, a gente pode diminuir. Aqui tem mais uma. Se não aparecer pra vocês, esse a gente chama de carimbo. Esse carimbinho você pode ir fazendo como eu tava fazendo, que é ir dando Ctrl J nas coisas aqui e nas camadas e ir copiando a árvore, entendeu? Você pode fazer da forma que você achar melhor, na verdade, né? Cada um tem um jeitinho. Isso aqui é o interessante da coisa. Mas com carimbo realmente fica muito mais fácil, né? Certo. Aqui tá todo mundo já no lugar. Só vou confirmar aqui. Beleza, eu vou fazer agora essas aqui de baixo. Vamos ver onde que tem árvores aqui. Cuidado com a escala, né, dessas árvores, para não ficar grotesca de tamanho. Aqui eu uso sempre, se eu preciso, né, eu uso uma ferramenta de seleção e deleto a camada. Opção bem legal também para ir ajustando detalhes, né? Quem é perfeccionista vai entender o que é ser... querer ajustar mínimos detalhes. Eu sou muito perfeccionista. Aqui também eu vou deletar para não ficar muito feio. O que a gente pode estar fazendo aqui é colocando um pouquinho de opacidade nessas árvores para conseguir fazer a leitura. Vou pôr nas da planta, eu não vou colocar não, mas essas aqui eu vou botar. E vamos arrastar elas todas para trás dos PDFs, né, porque senão fica algumas informações ficam meio ocultas. Olha só que legal que ficou. Então dá pra fazer muita coisa, né, com os brushes. Essa ferramenta é muito boa. A gente tem pack de brushes prontos para estudante de arquitetura no nosso curso, tá? Então agora, fazendo isso, a gente vai partir para adicionar as imagens aqui. Então eu vou fechar isso aqui só para não ficar muita informação. E vamos abrir as imagens. Eu tenho essa imagem principal e algumas outras imagens aqui que eu vou adicionar, vou abrir uma por uma, tá? Vou abrir essa imagem principal. Por que eu chamo de imagem principal? Porque eu vou botar ela aqui embaixo, né? E eu gosto de ter uma imagem principal que fala bastante sobre o projeto. Então lá na aula ao vivo que eu fiz ontem, eu tentei fazer um céu inteiro aqui, mas não rolou. Porque essa imagem não é boa para isso.
Então eu vou fazer do segundo jeito, que vocês vão ver aqui. Fazer uma seleção, não é selecionar a imagem inteira, é uma seleção até uma certa altura. E vamos colocar uma difusão nessa imagem, que isso vai permitir que a imagem suma no fim da prancha. Vocês vão entender quando vocês verem lá. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Olha o que acontece com a imagem. Vocês estão vendo? Ela fica coerente aqui, não fica aquela imagem cortada, robusta, sabe? Então a gente posiciona do jeito que a gente quiser. Eu gosto muito de colocar uma opacidade em todas as imagens, para não ficar muito forte, não chamar mais atenção que tudo. A gente já percebe uma coerência bem legal aqui, né, nessas informações, e a gente consegue ver uma conexão com tudo. Olha só que bacana que tá ficando. Vou adicionar aqui algumas imagens. Na prancha original eu coloquei 4 imagens aqui. Olha uma coisa só, olha que interessante. Até esse momento eu não precisaria saber o tamanho das folhas A4, né? Então agora quando eu vou adicionar as imagens, eu falei que eu ia adicionar 4 imagens aqui, porque eu tenho noção que é 4 imagens, porque eu já conheço essa prancha. Mas eu vou fazer sem pôr. Peraí. Vamos abrir aqui. Vou abrir algumas imagens aqui pra gente colocar. Vou separar 4 imagens, né? Vamos ver. Aqui. 2, 3, 4. Essas 4 imagens. Ah, eu gosto dessa também. Aqui. Vou separar essas 4 imagens. Essa renderização foi feita no Lumion, quem gosta de saber, tá? Aí aqui, essa aqui a gente já utilizou, né? Eu vou copiar uma imagem e eu vou colocar lá, tá? Só pra vocês verem como é importante a gente saber a proporção. Se a gente colocasse uma imagem aqui, em teoria, ela estaria perfeita, né? Então eu falei pra vocês, vamos pôr 4 imagens. Como que eu sei disso? Porque eu já fiz uma vez as pranchas A4 aqui, então eu já tenho uma noção de proporção desse projeto. Então, olha que absurdo. Se a gente colocasse essa imagem inteira, olha quanto ela seria de uma folha A4. Então aqui, ó, ela ocuparia um tamanho gigante numa folha A4, entende? Então é esse cuidado que é legal a gente tomar na hora da gente fazer a diagramação, e é isso que as folhas, que o grid de folhas A4 auxilia. Porque agora, ó, eu posso diminuir aqui a imagem e olha só, a gente já vê ainda ela grande, ela já está posicionada mais ou menos desse tamanho aqui na prancha, né, na folha A4, e assim, e da mesma forma dá pra enxergar e não fica aquela coisa grotesca, né, gigantesca, feia, sabe? Eu gosto de ter esse cuidado porque... Vou pôr aqui uma margenzinha, porque a gente acaba sempre errando nessa noção de proporção, né? Então, vou pôr ela pra cá. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Essa imagem é muito boa. Eu queria cortar ela. Vou pôr ela aqui. Dá até pra ser um pouco... Não, aqui tá bom. Desse tamanho tá bom. Vou pôr ela aqui assim. E vou deixar ela aqui e vou pôr uma outra só pra mim ver como é que vai ficar. Essa aqui. A gente pode pôr do mesmo tamanho. Trazer ela pra cá. Aí aqui a gente pode cortar, na verdade, né, do jeito que a gente quiser cortar, entendeu? Então, é muito relativo isso, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma por uma, peraí. Aqui é a imagem 1, o que a gente pode fazer aqui? Eu sugiro, tá? Coloca uma opacidade de 50% e faz o recorte aonde você quer. Eu vou pôr essa imagem pra cima, porque senão vai confundir tudo vocês. Aí. Então, a gente faz o recorte aonde a gente quiser nessa prancha, com a ferramenta do laço. A gente vai fazer a seleção. Aí, mas Ana, como que eu faço
pra ficar assim, né? Pra ficar recortada. Você só vai fazer a seleção com a ferramenta do laço e vai dar Ctrl C e Ctrl V, que ele vai recortar o que você selecionou. Daí você renomeia a camada. E aí você pode posicionar aqui do jeito que você quiser. Olha que legal que fica. Um recorte bem certinho. Ainda coloco os 90%, né? Porque eu gosto de tirar um pouco dessa brutalidade aí da imagem. Aí agora vamos com essa daqui, então. Eu vou posicionar ela aqui do outro lado, ó. Vou aumentar, né? Pra ela ficar certa. Vou pôr 50% só pra mim ter uma noção aqui de espaço. Deixa eu fazer assim. É isso que eu quero que fique esse caminho, sabe? Aí eu vou recortar daqui, ó. Aí eu tô usando outra ferramenta de seleção, olha só. Vou recortar aqui e vou deixar... O que eu vou deixar aqui? O espaçamento entre as imagens, né? O que você pode fazer? São vários formatos de você fazer recortes, tá? Então, primeiro eu fiz com o laço, dei um copy e cola. Aqui eu fiz com a ferramenta de seleção retangular. E vou dar um selecionar inverso e vou deletar, também funciona. Volto com 100% aqui. Então você pode fazer muita coisa. São vários jeitos, né? Eu ensino tudo isso lá no Diagramando do Zero. Então aqui a gente já tem duas imagens, vamos adicionar mais duas desse projeto, que está lindo. Eu sou muito modéstia, né? Oh, menina. Vamos ver. Ctrl C, Ctrl V. Aí. A gente pode fazer dessa forma mesmo, com transição, né, de imagem, não precisa ser alinhada. Será que a gente poderia deixar assim? Se a gente quiser, a gente poderia. Mas eu não sei se eu gosto de deixar invadindo, sabe? Mas eu vou deixar dessa vez. Não é uma coisa que me agrada muito, mas eu vou deixar. Aí aqui a gente talvez nem precise cortar nesse momento. Vamos ver como é que a outra imagem vai se comportar aqui. Se a gente precisar cortar, a gente corta agora. Não vai precisar cortar não. Vou deixar esse aqui de lado só pra mim ajustar essa. Vamos pôr uma opacidade de 90%. Aí aqui depois a gente seleciona tudo isso, né? Cria um grupo, escrevemos imagens. Vou arrastar aqui pra baixo de tudo. Aí as árvores ficam em cima. Não sei se isso tá me agradando. Vou fazer uma gambiarrinha aqui. Ixi, não vai dar não. Deixa quieto. Vou ter que diminuir aqui mesmo. Ah, tem uma outra coisa que vocês podem fazer também, que eu gosto de fazer, é colocar um traçado em volta da imagem para delimitar ela. É uma coisa que eu gosto de fazer. Não é todo mundo que gosta, mas eu gosto. Só nessas que estão sendo recortadas, tá? Aqui. Aí aqui, beleza, vamos pôr a última imagem. A linha. Vamos recortar aqui na altura, né? Certo? E aqui, ó, por os 50%. Vamos fazer... Olha o que a gente vai fazer aqui. Vai ser totalmente diferente do que a gente fez antes. Perfeito. Não precisa ser 100, pode ser 90. E eu vou colocar um traçado. Acabou meu mate. Então, colocamos umas imagens aqui. Vou pôr um texto por aqui, que eu já tenho pronto também. Isso aqui que eu tô fazendo agora é aquele processo do roteiro de diagramar. Mas antes da diagramação, se vocês forem espertos, vocês vão pegar a referência e vão lembrar que antes da diagramação eu fiz tudo, né? Eu fiz tudo o que eu tinha para fazer antes da diagramação. Então, eu preparei todo o material para trazer aqui para a prancha. Eu não cheguei na prancha sem nada.
né? Então eu deixei tudo pronto e vim aqui pra prancha pra mim simplesmente montar. Fica mais fácil, sabe? Vamos adicionar o texto aqui por um 16. Aí, tá com a letra bold selecionada. Vou tirar do texto bold para não chamar tanta atenção. E aqui, gente, eu vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer, tá? Essa é a parte mais chata do Photoshop, ele não dá a opção da gente fazer esse alinhamento manual, automático, só manual mesmo. É uma coisinha chatinha, mas que quem gosta de ver as coisas bonitinhas, não faça nenhum problema, não acha ruim. Há quem não goste e tudo bem também, né? Tá? Então aqui eu vou alinhar esse texto para ficar bonitinho na curva aqui. Ficou alinhado, ficou tudo bonito. Podia ter mais textos, né? Se a gente quisesse. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou pegar um texto aqui da internet, qualquer. Vai ser só um texto aleatório, tá? Pra mim, eu vou copiar aqui. Vocês não vão ver minha tela agora. Mas eu vou colar um texto aleatório só pra gente preencher o restante de texto. Vou fazer diferente do que eu fiz na aula oficial. Mas só pra vocês verem como que fica legal. Vou vir com isso aqui até embaixo. Aí eu vou dar um Ctrl V aqui. A letra ficou igual. Agora, olha só, a gente vai dando tab aqui do ladinho, né? E um texto em inglês aqui, aleatório, tá, gente? Só pra gente fazer tudo de texto. Fazer diferente da aula que eu fiz ao vivo. Na aula ao vivo eu coloquei uma imagem aqui embaixo. Mas eu vou fazer tudo texto e depois eu recorto a imagem lá do outro lado pra vocês verem como que fica bacana. Vou puxar. Vocês vão ver que fica muito massa você fazer isso. É a parte mais chata do Photoshop, porque o Illustrator, ele tem essa opção de você fazer esse alinhamento automático, tá? Mas eu não aprendi, eu nem quis aprender Illustrator, não por nada, né? Opções, né? A gente não tem muito tempo na faculdade de aprender 1000 softwares. Vale a pena conseguirmos aprender o que aprendemos. Então, pra que ir pra um outro, sendo que aqui só vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Não vou ir pra um outro software só porque aqui dá um pouco mais de trabalho. Eu gosto de coisas práticas, mas eu também gosto de usar a ferramenta que eu tenho pra fazer o melhor que eu posso, certo? Então, aqui, eu achei que esse texto ia chegar até embaixo, vou ter que pegar mais um pouquinho de texto, mas não tem problema não. Vou copiar mais um pedacinho de texto aqui da internet. Pode ser isso aqui, acho que esse aqui vai dar. Vou colar aqui, tá? Vamos ajustar. Então, a gente só vai dando o espaçamento que necessita, né? Pra chegar aqui no final. Claro que aqui eu tô dando um exemplo, é um texto aleatório. Mas eu só quero mostrar pra vocês essa parte mais chatinha, né? Pra vocês também já irem conhecendo aí a ferramenta, né? Tem outras ferramentas? Tem. Mas eu acho que o Photoshop me atende. Essa é a única parte chata. O resto tudo faz perfeitamente, zero defeitos pra mim. Vou dar mais um tab aqui. Vamos ver como é que se comporta. Hollywood. Deletar isso. E vou pôr essa última aqui.
suponhamos que eu coloquei bem certo. Eu acho que dá pra mim. Isso que eu queria. Vou deixar até essa palavra ali. Vocês entenderam a ideia aqui, né? Claro que se você precisar esticar um pouco o texto ou diminuir um pouco o texto, você pode. Então aqui, se a gente quisesse também, ó, a gente poderia adicionar aqui, vou fazer como exemplo só, tá? Como se aqui fosse um subtítulo também, tá? Não vou fazer não, vai dar ruim. Aí, ó, isso que eu queria. Aqui para 18. Muda demais. Vou deixar assim, tá? Pra mostrar pra vocês que essa parte de texto é um pouco limitada aqui no Photoshop, mas não é impossível, tá bom? Então aqui eu vou adicionar por último mais algumas imagens pra gente completar essa prancha, porque não podemos deixar espaços vazios, mas preencher ele com informações úteis, certo? Os meus vizinhos decidiram passar de carro aqui, fazendo barulho. Mas eu tô tão acostumada que eu não estou preocupada. Vocês vão ficar por aqui, eu acredito nisso. Estamos no finaleira já aqui da aula. Olha isso, faz barulho aqui, gente. Vocês estão vendo, né? Tudo que eu tô passando essa semana. Mas olha só, aqui eu só vou respeitar a margem superior aqui, tá? E aí, respeitar a margem superior e respeitar também, lembra que eu comentei com vocês desse espaçamento entre textos e imagens? A mesma coisa, tá bom? Eu vou arrastar essa imagem aqui pra dentro do meu grupo de imagens. Vou colocar os 90%. Então, aqui a gente já tem uma imagem, se você perceber que é uma folha 4, ela tá ótima posicionada aqui, tá incrível. Aqui a gente pode pegar mais essa e vamos colocar ela por aqui. Vai ficar. Exato, olha só, ficou perfeita no lugar. Vou colocar um pouquinho de opacidade pra mim recortar ela aqui. E eu vou fazer aquele recorte que a gente falou, que eu falei pra vocês, do ao contrário ali, de selecionar o que você quer apagar. Vamos lá? Vocês estão vendo essa barulheira? Que loucura, meu Deus. Ó, vou vir aqui. Aí eu vou fazer uma seleção aqui aleatória, tá? Deletar. E vamos pôr aqui o 100% de volta. Vamos pôr 90, né? Pra ficar bonito. Então, olha só. Já foram aqui, então, as imagens. Aqui ficou um espacinho em branco, que poderia ser um textinho, poderia também ser uma imagem. Mas eu vou deixar assim. Poderia ser a justificativa aqui dessas imagens, umas linhas de chamada mostrando. Poderiam ser várias coisas. Ai, mas me incomoda. Eu sou muito perfeccionista. Muito mesmo. Vou tentar pôr essa imagem aqui lá. Vamos ver se vai dar. Só pra não ficar um espaço vazio. Com espaçamento, né? Enquanto eu coloquei. Vamos ver o que a gente tem. Nossa, mas fica horrível. Ó. Cara, aqui você pode fazer o que você quiser, né? Então eu vou... Como se fosse uma coisa que eu realmente quisesse. Mas não é exatamente assim que eu faria. Talvez eu colocaria um texto aqui, tá? Ou alguma outra coisa. Você viu que a gente falou sobre quando você planeja e não dá certo e não tem problema? É mais ou menos isso. Eu planejei aqui colocar só imagens, mas não deu certo, né? Então eu poderia ter vindo com um texto tranquilamente, sem problema nenhum. Porém, para facilitar a nossa vida, já vamos finalizar assim. Então, aqui seria uma prancha diagramada no Photoshop. Eu fiz, eu acho que deve ter dado aí uns 40 minutos, se foi muito. Vou tirar aqui essas linhas, guias, todo o espaçamento. Aqui a gente consegue ver tudo que a gente conversou, né?
aí no decorrer da aula, ó. Tipografia, continuidade, conexão, o que eu poderia fazer aqui, mas que considerem que eu fiz, tá? Na minha entrega, nessas imagens demarcar o ponto do visualizador aqui na planta, tá? Então isso é uma coisa que você sempre tem que fazer, beleza? Então é isso, gente. Essa aqui é a prancha diagramada. Então era isso, pessoal, no vídeo de hoje era o que eu tinha para mostrar para vocês, essa aula completa que eu dei no webinário Descomplicando a Diagramação. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida. E eu me encontro à disposição de vocês para sanar todas as dúvidas sobre diagramação de pranchas.